fôlego. Boa noite, queridos amigos e internautas, e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na Exclusiva FM. Eu sou o Fábio Soroli e está começando mais um programa profissional de seguros. E é claro, eu nunca estou sozinho. Aqui do meu lado direito, essa pessoa de garbo e elegância. Não, querido ouvinte, não é o ilustre senador Esperidião Amin, mas sim o meu querido amigo, boa noite, Marcelo Brancati. Boa noite, Fábio Sorola, boa noite aos ouvintes, boa noite à nossa audiência, mais um programa muito especial, e o senhor sempre muito engraçadinho, né? Eu ainda vou descobrir um personagem para você. Mas hoje, mais uma vez, um programa incrível, hein, Fábio? Com certeza. Para quem ainda não acessou a nossa página, Facebook, Instagram, YouTube, Profissional de Seguros Oficial, faça isso agora e reveja o programa amanhã, porque fica lá gravado, assim como os anteriores, né? E são sempre de conteúdos assim muito interessantes. E por falar nisso, nós temos o orgulho também de anunciar, né, nossos patrocinadores, apoiadores. Um deles é a Mega Luz, verdade, cuja CEO aqui está presente hoje, nós vamos falar disso. Tem cada surpresa, hein, Marcelo? Cada surpresa, o Everton da Up Road, Contabilidade. Um grande abraço para o Everton. B&B, nosso marketing, comunicação, são Bruno, os nossos parceiros. Vitor, Lucas, toda a galera que apoia a gente aqui na rádio. E qual é o nosso tema hoje, Dr. Fábio Solano? O nosso tema de hoje, seu Marcelo Brancati, mais conhecido como Esperidião Amin, são as 5 habilidades para driblar a paralisia e turbinar a sua corretora. E para esse tema, nós trouxemos aqui hoje nesse programa a CEO da Mega Luz, Bruna Garcia. Boa noite. Boa noite, meninos. Boa noite, profissionais de seguro. Com muito prazer que eu estou aqui essa noite. Queria agradecer a oportunidade, inclusive a audiência. Você é muito bem-vindo aqui nessa bancada. Você embeleza essa bancada, porque sabe como é que é, né? Não é fácil ficar do lado do Marcelo, né? É uma tarefa meio árdua. Não é o que a audiência diz, hein? Os feedbacks. Mas, Bruna, normalmente eu faço a apresentação do convidado, mas hoje eu vou mudar o script aqui. Fica à vontade, se apresenta. Você está junto aqui conosco, é uma parceira nossa, então o microfone é seu. Então, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Quem é a Bruna Garcia? Ela caiu de paraquedas no mercado de seguros? Não. Eu estou no mercado de seguros há 18 anos. Eu comecei bem cedo, eu era adolescente. Os meus pais são corretores de seguros. São separados, cada um no teu nicho. E teve uma época que eu ajudava a minha mãe. Ela trabalhava na Mil para entregar proposta, para atender alguns clientes para ela. Foi quando eu comecei a me apaixonar pelo mercado de seguros, mas eu construí a minha carreira de forma totalmente independente. Eu passei por empresas, grandes empresas, trabalhei em corretoras de seguros, para eu citar algumas que vêm aqui em mente, trabalhei com Bradesco Seguros, trabalhei na Punch Corretora de Seguros, trabalhei no Grupo Itavema, trabalhei na Ramed. E tudo isso, sempre fui número 1 de vendas, sempre fui bastante premiada. Então, realmente a realidade do corretor eu vivi sendo funcionária de corretora. E também, no Bradesco, a gente tinha uma parceria que eu atendia agências do Banco Bradesco. E aí eu estava no papel de corretora de seguros, a pessoa mesmo que tem a SUSEP. Sou corretora de seguros também. Sou formada em negócios securitários, tenho um MBA, tenho uma pós-graduação, muitos cursos, sou consultora pela FGV e muitos cursos que eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento humano, desenvolvimento de competências e como alcançar resultados. E comecei a aplicar isso na minha vida, fiquei apaixonada por tudo isso. E foi daí, em 2016, que nasceu um grande sonho, que foi construir, que não era mais, agora já foi, né? Porque ela já existe, já faz um tempo, construir a Mega Luz, que ela tem o papel na sociedade de ajudar corretores de seguros a transformarem os seus resultados. E para a gente começar, assim, todo sonho, ele precisa virar um objetivo. Então, quando você tem um sonho, para que ele não seja um sonho para sempre, ele é um objetivo, né? A gente passa a ter um objetivo.
nesse caso, construir uma empresa que tenha credibilidade, que tenha visibilidade no mercado, que realmente cumpra o que ela promete. E aí aí já entra até na nossa primeira habilidade. Isso, eu já ia perguntar, mas vamos embora. Já entra até na nossa primeira habilidade. É o tema central. A primeira habilidade para driblar a paralisia, principalmente, é a construção de metas. Então, muitas pessoas têm os objetivos, mas fica aquele objetivo ou não constrói metas para esse objetivo de forma eficiente. Lembrando que meta é diferente de objetivo. Sim, o objetivo ele é maior e a meta vem depois do objetivo. Para eu dar um exemplo para clarificar, por exemplo, eu gosto de falar de emagrecimento porque fica mais fácil para todo mundo. De repente alguém fala, eu quero emagrecer. Esse é um objetivo. Mas a meta da pessoa, por exemplo, ela tem alguns critérios. Então, minha meta, nesse caso, é emagrecer 10 quilos, né? Em 3 meses, por exemplo. Isso é uma meta. O objetivo ele é maior. Uhum. Essa é a diferença. E você tem... Qual é o teu objetivo de emagrecimento, Fábio? Porque você tá gordo, hein? De emagrecimento eu não coloquei o objetivo ainda. Mas para o programa é que semana que vem você não precisa vir mais. A Bruna vai ocupar o seu lugar. Vamos fazer uma enquete, né? Marcelo Brancati fica ou Marcelo Brancati vai? É um problema. É bom não perguntar, hein? É bom não perguntar muito. E essa primeira habilidade que você colocou, na verdade, é um requisito, né? Ou seja, ele começa com um sonho, ou seja, eu quero ser uma corretora, quero ganhar dinheiro, quero fazer a diferença no mercado. E como fazer, como construir as metas atreladas a esse objetivo, né? Porque tem que materializar esse negócio, senão vira um sonho, como você colocou. Senão não passa de um sonho. Tem pessoas que morrem sem realizar seus sonhos. Então, o primeiro passo para que isso não aconteça é a construção de meta. Trazendo como modelo a corretora de seguros, que é o que a gente está falando aqui, não adianta, só para a gente contextualizar isso, não adianta ter um objetivo, por exemplo, eu quero faturar mais ou eu quero vender mais, se você não tiver essa meta bem específica. Porque senão fica algo grávido, algo inalcançável, né? O que é vender mais? De repente, para o Brancati vender 10 mil e para o Fábio vender 1 milhão. Existe uma discrepância, mas quando a gente não sabe o caminho, até clichê, qualquer caminho serve, né? Então, a gente precisa ter essa meta. Então, para construir uma meta de forma eficiente, a gente utiliza 5 atributos, que eles são da meta SMART. Algumas pessoas devem conhecer, outras não. Vou explicar para vocês o que é a meta SMART. A meta SMART, esses 5 atributos, é exatamente das siglas SMART. Então, o S é uma meta que tem que ser específica, então ela tem que ser detalhada, exatamente o que eu quero. Mensurável, para eu poder medir esse crescimento, se eu estou, através de indicadores, se está rolando, eu estou evoluindo, não estou. Ela tem que ter, a gente falou SMUA, alcançável, né? O alcançável é ser algo possível. Alguém já fez? Alguém já conseguiu? Já. Então, beleza. Não, ninguém fez. Porque é mais ou menos a história, vou trazer o emagrecimento para ficar mais fácil. Eu quero emagrecer 10 quilos em um dia. Você conhece alguém que já conseguiu fazer isso? Será que é possível? Só com amputação. Mas eu emagrecer 10 quilos em 3 meses já passa a ser possível. Então, por isso que é importante a meta ser alcançável. Depois, a gente tem uma meta relevante, e a meta relevante tem muito a ver com o fato de o que eu ganho se eu atinjo essa meta. Ela tem que ser relevante para a corretora de seguros, tem que ser algo que realmente a empresa entenda que vale a pena. E o T de temporal. Temporal é ter prazo definido. Então, quando eu linko todos esses atributos, eu consigo construir uma meta ideal, uma meta eficiente, porque ela precisa ser clara para mim e clara para os demais que trabalham comigo, para não ter margem, para ninguém achar que é outra coisa. Perfeito. E muitos criam a meta, criam no conceito SMART, mas continua na paralisia. Aí a pergunta é como sair da paralisia. Por isso que a gente colocou isso no tema, para provocar ela, né?
Exatamente. Você acha que ia ser fácil vir aqui e ficar... Não, então assim, vamos não. lá. De fato, porque você ter uma meta é o começo. Não dá também para sair fazendo as coisas sem saber para onde você vai, que é o que a gente acabou de falar da Alice no País das Maravilhas. Mas já sei para onde eu vou. Isso está claro. Então a gente tem a segunda habilidade que eu chamo de alinhamento. O que é o alinhamento? O alinhamento, quando eu construo a meta é o meu estado desejado. Então, eu tenho um estado desejado, mas eu tenho que olhar qual que é a minha realidade. Aqui, então a gente está falando do estado desejado e a minha realidade. Existe um espaço a ser percorrido, né? Porque se não tivesse nenhum espaço, a minha meta não seria mais uma meta. E para fazer isso, eu preciso descobrir opções que vão se tornar em plano de ação para eu executar ações dia após dia que vão fazer com que eu evolua e vá andando, percorrendo essa jornada, esse caminho, tá? Quando a gente fala de alinhamento, eu vou alinhar estado atual com estado desejado, o que eu tenho que fazer, quais são as opções. Tem corretores que têm equipe, tem corretores que trabalham sozinho. Então, é imprescindível eu alinhar isso comigo mesmo e alinhar isso com os demais. Deixar claro, olha, o nosso plano de ação é esse, nossos prazos são esses, o caminho que a gente tem que percorrer é esse daqui, porque isso vai trazer clareza do papel. De todas as metodologias de alta performance, a gente vai perceber que a clareza do papel se repete. É importante para que, tanto, independente do lugar, tá? Se a gente está falando de sócio, se a gente está falando de um gerente, um supervisor, se a gente está falando de um corretor que trabalha sozinho, ou de alguém que lidera uma equipe enorme, eu preciso ter claro o meu papel dentro da organização para saber o que eu tenho que fazer para que aquilo que eu desenhei realmente aconteça. E a mesma coisa, eu preciso direcionar os meus colaboradores para aquilo também. Eles têm que estar claro. Tem empresa, corretora de seguros mesmo, a gente já atende muitas. Eu vou te falar que 90% das corretoras que eu já passei não tinham nenhuma meta, tinha na cabeça, mas de qualquer jeito, os funcionários não sabiam o que estava acontecendo. Então, esse alinhamento é exatamente para deixar o papel claro quais são as metas e fazer esse direcionamento para a equipe ou para si mesmo. Ou seja, fica apagando incêndio todos os dias, né? Mas normalmente o corretor, ele é o líder, né, da equipe. Ele assimila bem esse processo? A pessoa assimila quando Ou ele fala, não, quer aqui eu sempre fiz assim, vai continuar sendo assim dormi da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu conheço vou morrer muitos, assim. viu? Sim, tem muitos. Vai depender muito do perfil de cada um. Tem pessoas que são mais resistentes, tem pessoas que são mais abertas. Mas o fato é, Einstein dizia isso e é uma verdade. Se eu quero ter resultados diferentes, porque aqui a gente está falando de turbinar. Turbinar é ter um resultado diferente, porque se estivesse bom, eu não queria turbinar. Então, se eu quero turbinar a corretora, eu preciso fazer algo diferente, porque da forma que eu estou fazendo não está legal. Então, isso é muito importante, estar alinhado a pessoa entender. Você sabe que casos que a pessoa não está afim, tem o que fazer, porque não vai haver execução, né, do plano de ação. Implementação. E você falou também aí do líder, que também tem uma diferença entre dono e líder, né? Certo? Porque não necessariamente o proprietário da empresa tem a liderança, tem influência, tem a capacidade de envolvimento das pessoas e acaba agindo pela ordem, né? Aqui quem manda sou eu, você obedece. Sim. Isso não é liderança, certo? Liderança vai muito além disso. A nossa terceira habilidade é a liderança. É liderança. Então. Exatamente. Tá. Terceira habilidade é a liderança. Ser líder é inspirar, influenciar pessoas e disseminar esta cultura. Então, a gente pega o corretor de seguros, vai depender muito da posição dele. Tem corretoras que têm muitos funcionários, tem corretora que tem poucos funcionários, 2 funcionários, 3 funcionários ou 1 funcionário, e tem corretora que o corretor trabalha sozinho, certo? Agora, vamos pensar o seguinte, se ele trabalha sozinho, porque quando eu falo de liderar, veja o seguinte, antes de eu liderar o outro, eu preciso liderar a eu mesmo, eu preciso me liderar. Então, eu tenho... Vocês já viram? Olha um exemplo super bacana que veio agora na minha cabeça. Vocês já viram um vendedor muito bom, a empresa vai lá,
ele muda ele de cargo, né? Dá uma Promove, promoção para ele e ele é um péssimo líder. Nossa. Acabou o vendedor. E não é só vendedor. Acabou o vendedor, é isso que acontece. Dei um exemplo de vendedor, mas em outras áreas, Sem porque dúvida. ele gerenciava a si mesmo muito bem. Mas aí ele precisa ter a capacidade de liderar os outros. E para isso vai algumas dicas. Um líder, ele precisa ter uma comunicação assertiva. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, da comunicação assertiva. Comunicação assertiva é você não ser não é o extremo de ser agressivo e também não é o extremo de ser muito flexível. Você precisa navegar muito bem, ser objetivo no que você precisa Claro. entregar, mas inspirar e engajar essas pessoas, principalmente através do exemplo. Então, eu exijo... Marcelo trabalha comigo. Eu exijo que você entre 8 da manhã. Sou eu e você só que trabalhamos Eu juntos. chego às 11. Mas eu sou a primeira que chega meio-dia todo dia. A pessoa vai comprar o que eu tô vendendo? Tudo bem, às vezes ele é obrigado. Mas você não consegue fazer do ambiente algo natural. Então, inspirar pelo exemplo, engajar, influenciar e disseminar essa cultura. E aí, quando a gente fala do dono, que é essa pergunta que você fez para mim, o dono, nem sempre o dono é o líder. Mas deveria ser. Porque quando a gente fala de cultura, a cultura é o quê? A cultura é o conjunto dos comportamentos que as pessoas têm dentro de um determinado ambiente, aliados com as competências que essas pessoas têm, que vêm das crenças e valores de quem? Do dono. Deveria ser assim, pelo menos. Isso me faz refletir a uma grande seguradora que estava muito aliada à figura de um dono, que não está mais à frente dessa seguradora. Então, aí, a pergunta que fica também é como é que fica a cultura empresarial? Porque toda a cultura empresarial dessa seguradora ficou baseada na filosofia do dono. Né? Tanto que ela é o que é. Não cabe aqui citar o nome, mas os corretores já sabem de qual seguradora eu estou falando. E eu estava conversando com um amigo corretor e falei, daqui para frente, como é que vai funcionar isso aí? Né? A corporação está ciente da filosofia que você entra, já tem uma placa bonita, missão, valores, né? Vai continuar com isso? Ou será que vai mudar alguma coisa? Eu espero que continue, né? Mas é difícil, porque fica muito linkada com Pessoal, né? o pessoal, A com a pessoa. Mas acho que pelo que a Bruna está falando aqui, cara, assim, o que me dá a impressão se essas competências, habilidades, que é o tema do nosso tema hoje, né? As 5 principais habilidades para a gente turbinar, crescer e sair da paralisia. Quando a gente olha turbinar, crescer, esse ponto de vista, você colocou várias competências, habilidades aqui. E as pessoas podem adquirir isso com apoio externo, com uma consultoria, com estudo, com aprendizado, com boa vontade, com um monte de coisa. Mas e quando a gente olha a questão da paralisia? Porque a paralisia está relacionada a medo, insegurança, não é isso? Perfeito. Então a gente reúne, estuda, tem um apoio, contrata a empresa, como a Megaluz, por exemplo, que ajuda nesse desenvolvimento. Mas aí você se depara com a estagnação, que é aquele receio de dar o próximo passo, o medo da crítica, do insucesso, do fracasso. E como que a gente lida? Portanto, a gente se preparou na primeira questão. Como que a gente coloca em prática e faz acontecer, superando a paralisia? Perfeito. Até porque sem execução não vai acontecer o resultado final que se espera. Disciplina. Disciplina. Acordar cedo. Não, às vezes não precisa acordar cedo para a meta que a pessoa colocou, mas de repente precisa e ela não acorda. Aí vai precisar mesmo acordar cedo. Disciplina é uma das primeiras coisas. Você, às vezes, vai ter dia que a gente não está a fim de fazer, mas você tem uma meta. Então, é importante ter essa disciplina e, principalmente, a gente está falando de executar. Tem que ter um impulso. Você tem que tirar de você o estímulo. E muitas pessoas acabam esperando o estímulo externo para começar alguma coisa. Só que se você ficar esperando, e se esse estímulo não vem? Você nunca vai começar. Então, o estímulo é o quê? É você fazer. Por quê? Você vai começar a fazer, e você vai começar a ver os resultados. E isso vai te estimular. É o resultado que te estimula. Sacada, e as pessoas ficam esperando acontecer. Vou te falar, a gente tem aqui a Rádio Profissional de Seguros. Fábio, será que alguém já teve a mesma ideia? Eu acredito
que talvez sim, mas a pessoa nunca teve a coragem, a ousadia, tá aí, ousadia, de fazer alguma coisa diferente e realmente começar. Porque depois vai vindo os resultados e tal. Eu vou falar até de mim. De repente, quando eu comecei, eu não era mais a capacitada para fazer o que eu queria fazer. Porque eu me desenvolvo bastante. Hoje eu sou muito mais. Eu tenho certeza absoluta que eu estou acima de todo mundo que faz esse tipo de trabalho que eu faço. Mas quando eu comecei, talvez eu não era. Só que eu tive coragem, eu tive ousadia de começar. Então, é muito importante a gente ter ousadia para começar. E aí, é fato. O resultado incentiva. Vamos no exemplo do emagrecimento? Ai, que preguiça, mas aquele chocolate... Eu fico esperando impulso. Vai vir um impulso para eu não comer o chocolate? Não vai vir. Mas, se eu começar a fazer o que tem que ser feito, eu subir na balança e emagrecer 5, opa, vou continuar. Então, é mais ou menos isso, tá? Dar os primeiros passos para executar. Exatamente. Você falou de uma palavra muito importante, que é ousadia, que foi o que nós tratamos semana passada, junto com o Jorge Penilo, né, o Dr. Carreira. Aliás, um grande abraço para ele. E ele falou justamente disso aí. Né? É porque é que a gente vive no dia a dia, a gente vivencia muito isso com as pessoas que a gente se relaciona, com a gente mesmo, com parceiros. E a gente percebe muitos bons planos, boas ações programadas, mas a implementação, a execução é onde o bicho pega. E aí, é na execução. Porque você tem uma pequena frustração, a gente percebe talvez uma cultura que está prevalecendo hoje de falta de resiliência. Então tem, como você colocou, você coloca lá no Waze, hoje eu estou aqui na rádio, eu quero ir para casa, o Waze vai traçar o caminho, as metas, né? Aí começa a demorar para chegar, ou pega uma rua congestionada, já desiste. Né? Eu digo, uma analogia, né? Então, você está com um objetivo claro, onde quer chegar e tal, aí tem uma dificuldade. Aí as pessoas começam a desistir muito facilmente. Perfeito. Não é isso? Sim, faz todo sentido, é isso mesmo. Energizar é difícil, né, Fábio? Porque a gente tem uma série de dificuldades, mas como que a gente consegue manter essa energia e o foco para a gente atingir os objetivos? Disciplina. Não, eu não consigo encontrar outra palavra, porque a grande questão, vamos pegar grandes homens de sucesso e mulheres de sucesso. O que eles têm de diferente? Vocês acham que eles nunca erraram? Nunca colocaram o pé pelas mãos? A maioria errou muito. A maioria. E qual que é a diferença deles para quem não tem sucesso? Não desistir. Persistência. É isso. Não tem outro segredo. É você persistir. E aí até vai ser a nossa última habilidade, tem a ver com isso. Então, essa persistência do eu vou. Às vezes a pessoa fica ouvindo o que os outros falam, às vezes, de repente, alguém te desmotiva e você leva aquilo para dentro e diz, pronto, desmotivou, morreu o sonho. Mas o sonho é seu, não é da outra pessoa, entendeu? Verdade. Quem vai dizer se você vai conseguir ou não é você, se você vai fazer. Né? Ou, de repente, se você acredita uma força maior. Mas se não for você, ninguém vai fazer por você. E aí, de repente, ficam esperando um milagre. A espera de um milagre que não vai acontecer. Você falou da primeira, recapitulando. A primeira... Construção de metas. Construção de metas. Isso a gente não pode esquecer. A segunda? Você compartilha, Fábio, com o pessoal? Claro. Né? Primeiro, construção de Vou colocar metas. aqui. Construção de metas. Segundo, alinhamento. Alinhamento comigo e alinhamento com todos que estão envolvidos dentro da corretora, porque nós somos uma engrenagem para fazer com que a empresa ande, né, ao caminho do que ela deseja. E esse alinhamento vai além da corretora, né? Porque, por exemplo, parceiros, seguradoras, Sim, as alianças necessárias para entregar aquela meta, certo? Perfeito. E aí depois, a terceira? Antes de você falar a terceira, tem um recadinho do Everton. Vamos lá. O Everton. Thiago, Aí, passa um recadinho do Everton para nós aí. Everton da Uphold, também é nosso parceiro, né, Marcelo? Esse é o homem da estratégia da contabilidade. Esse é um Vanderlei Luxemburgo da contabilidade. É mesmo? O cara é bom, né? Olha, é fera, meu. O cara é bom. Mas cadê o Thiago? O Thiago... Ó, Tá, então tá. vamos lá. Vamos Vamos para a terceira, falar pra então. Assim que ela terceira. terminar, a Terceiro é gente passa um liderança. recadinho do a liderança. A gente já falou sobre liderança. E o quarto é a gestão. Só que quando eu falo de gestão, nós vamos falar de gestão de pessoas. Uma empresa é feita do quê, gente?
Quem que vai fazer diferença dentro de uma empresa? São pessoas. Sim. E os líderes ou os empresários, eles estão focados na gestão do negócio. Indicador não vai trazer resultado. Precisa. Tanto é que a gente está falando que a meta tem que ser mensurável, Sim. etc. Mas a gestão aqui é gestão de pessoas. É isso que vai fazer diferença. E eu vou te falar que a maioria das pessoas negligenciam essa gestão. E aí, qual que é a diferença da liderança, então, para a gestão de pessoas? A liderança faz gestão de pessoas. Ah, tá. Dentro da gestão de pessoas, a gente pode incluir a gestão de competências? Sim, aí eu vou te falar de algumas coisas. Exatamente o monitoramento dos métodos e dos processos, porque lá em cima a gente falou de meta. E aí eu falei de alinhamento. Apresentei para todo mundo, tá claro na cabeça de cada colaborador, ou se eu trabalho sozinho, tá claro na minha cabeça o que eu preciso, como eu preciso agir, qual que é o meu plano de ação e quais são as ações que eu tenho que ter a cada dia, ok? Aí a gente tem o líder, né? Que aí eu tenho que direcionar. Quando eu faço isso, eu preciso monitorar os métodos e processos da execução dessas pessoas, que ficou claro o papel deles. Então, eu tenho que fazer esse monitoramento. Se os métodos estão ok, se os processos estão ok. Preciso fazer também o monitoramento da execução dos papéis, se as ações que foram estipuladas lá atrás, isso serve para a pessoa que trabalha sozinha também. Será que você não sai do lugar porque você não tem feito isso? E quer passar o vídeo? Tá prontinho aí, Tiagão? Solta o recadinho do Everton, então. Olá, eu sou o Everton Rocha, o fundador da UpRoad Contabilidade, um escritório de contabilidade que tem 10 anos de mercado e que possui mais de 350 corretores de seguros na carteira. É uma das nossas grandes especialidades, eu não sou exclusivo de corretores, mas nós atendemos com excelência esse mercado. Um dos nossos maiores diferenciais hoje, além da geração dos impostos, balanços e informativos que você necessita para fazer a gestão da sua empresa, é a geração de conteúdo. Você provavelmente já viu a minha carinha nas redes sociais montando conteúdo de interesse para vocês. É isso, quero deixar um convite para vocês, venham até o meu escritório tomar um café e conhecer mais os nossos serviços. Um grande abraço, até mais. Fábio, o Everton, a empresa do Everton não é uma assessoria contábil, ela vai muito além, porque a empresa dele, eles conseguem contribuir, agregar valor para a estratégia do negócio. Isso vai, por exemplo, ajudar o corretor a melhorar o mix de carteira, Verdade. porque ele faz um trabalho muito interessante, baseado nos indicadores financeiros, contábeis e tudo mais, e ele orienta, gera valor para os clientes dele. Por isso que tem uma carteira hoje superior a 300 corretores. Sim. A gente tem um orgulho muito grande de ter a UpRoad aqui como parceiro nosso. Aliás, um grande abraço pro Everton Rocha Luxemburgo, é isso? Vai saber, né? Não sei se ele é palmeirense. Então, vamos E lá. quem que está nos acompanhando aí, doutor Fábio? Marcelo Brancati, já tem um monte de gente nos acompanhando aqui. Eu vou passar rapidinho aqui, mandar um abraço pro Fábio Dias. Lembra do Fábio Dias? Fábio Dias. Deu uma aula aqui pra gente sobre seguro rural. Um grande abraço. Um abraço, Fábio. Sônia Garcia tá mandando um olá, boa noite. Carlos Henrique, não tem profissão melhor do que a nossa. Concordo plenamente, Carlos. Tamo junto. Cleiton tá mandando boa noite. O Anderson, boa noite, da Iron Seguros. Grande abraço para vocês. O Pércio também, olá, boa noite a todos. Fábio, como você está? Estou bem, meu amigo. Esperando o seu convite para tomar um café aí na sua corretora, tá? Marcelo Padovani, o Arthur Neto, Kleber de Paulo, Kleber do Cliente Agente, esteve aqui com a gente. Pô, foi muito bacana, Kleber. Liderança é vital para a evolução dos negócios. Perfeito, Kleber. Um grande abraço para você, viu, meu amigo? O Arley também, Bruno é fera. Ah, que legal. Beijo, Arley. É mesmo, Arley, você tem toda a razão, viu? Anderson Moreira Luz. Bruna, parabéns, lindo trabalho. Tá aí o exemplo de corretora. Tá vendo? E tem uma perguntinha aqui também. Eu já separei uma, Bruna. Na verdade, cadê? Vamos lá, rapidinho aqui. Mara Célia. Sou corretora, atuo em Mauá. Sou iniciante na profissão. Gostaria de ouvir uma dica do Fábio, da Bruna e do Marcelo de como otimizar e melhorar os resultados na corretora. A Bruna já falou muita coisa aqui já. Ela já está na quarta dica, né? Mas assim, ela vai terminar de explicar, mas você que está começando, Mara. Marcelo. Não, Mara Célia. Marcelo.
Maracelo. Invista mais na sua capacitação profissional, tá? Super importante. Você deve ter feito o curso na Escola de Negócios e Seguros, né? E a gente nunca para de estudar. Você viu que logo no começo aqui a Bruna falou tanto dos cursos que ela já fez e o que está fazendo até hoje, né, Marcelo? Eu acho que é aprender com pessoas de sucesso, né? De sucesso, adotar uma referência, estudar sempre e olhar as 5 habilidades que a Bruna está contando aqui. Isso aí. Porque se implementar, talvez nem as 5, né? Duas ou 3 aqui já vai assim sair que ela fora terminar da as curva. 5, eu vou postar todas as 5 aqui Combinado. no Face, tá bom? Tá ótimo. E aí ela estava falando da quarta aqui, né? Que é a gestão. Exatamente. E a gestão, pelo que você estava explicando, é basicamente acompanhar desempenho, desenvolver, ajudar as pessoas, porque é isso também, né? Acompanhar os indicadores, dar feedback. Monitoramento dos métodos e processos, execução dos papéis, que a gente falou, porque ficou lá claro no alinhamento, né, com todos os envolvidos e comigo mesma, se eu trabalho sozinho, para não esquecer essa pessoa que trabalha sozinha. E os feedbacks, que foi que você acabou de falar. Como que eu corrijo? Porque, de repente, eu estou fazendo o acompanhamento e o monitoramento dos métodos e processos, ou a execução dos papéis, e esse colaborador, ou eu, vamos colocar, quando eu falo eu, estou falando todos nós, tá? Não estou fazendo exatamente o que eu me propus a fazer e o que eu sei que preciso fazer para sair do lugar. E os feedbacks, tem 3 tipos de feedbacks. Tem o feedback de desenvolvimento, tem o feedback de correção e tem o feedback de reconhecimento. Quando que eu uso? Poxa, a pessoa não está legal, ela está fazendo alguma coisa errada, você chama a pessoa no individual, bate o papo com ela e fala, olha, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso e aquilo. Que é exatamente para corrigir e o processo continuar da maneira certa. Tem o feedback de desenvolvimento, que é aquele feedback que, olha, tá legal, mas você tem muito mais potencial do que isso para me entregar. Você pode muito mais. E tem o feedback de reconhecimento. Olha, Marcelo, muito legal, bom, né? estou satisfeito para exatamente motivar esse cara para continuar fazendo e, de repente, principalmente até se ele for um líder, porque sempre tem um líder, aí o líder que eu estou falando é o líder de informal, isso. E aí ele acaba contagiando as outras pessoas com isso. E aqui eu vou dar uma dica em relação a isso para quem trabalha sozinho ou, de repente, precisa se desenvolver, é fazer um auto-feedback. Sou super a favor. Então, você pega um papel e uma caneta e você coloca assim, ó, feedback de correção. Principalmente se você trabalha sozinho. O que era para eu fazer que estava estipulado na meta e no meu plano de ação que eu não tenho feito? Para eu ter consciência, né? Tá. Tá. Como que eu posso me desenvolver mais? E deixa o reconhecimento por último. Qual é o meu feedback de reconhecimento? Nossa, nisso eu fui bom, hein? Entendeu? Isso é de um poder muito bacana e realmente funciona, desde que, tendo a consciência, você comece a fazer diferente. Então, Bruna, eu vou te falar o que eu vivenciei. Desde os 15 anos em empresas, a maioria dos gestores, ou pseudo-gestores, porque tem gente que está em cadeira de gestor, mas não é gestor, não sabe dar o feedback. Não sabe, não foi preparado, não foi desenvolvido, não aprendeu, e confunde feedback com advertência, com punição, com ameaças, né? Então, assim, se isso faz sentido para você, como que o gestor pode se preparar para dar um feedback construtivo, realmente que traz valor para o colaborador dele? Isso exatamente na maneira que eu te falei. Primeiro, você não vai dar feedback na frente de todo mundo. É você e a pessoa que precisa recebê-lo. Então, você vai entrar numa sala de reunião e aí conversar com essa pessoa num bate-papo e, no final, você vai falar, olha, preciso te dar um feedback, porque você lembra que aquele dia, tal, nós alinhamos a nossa meta, deixei claro qual que é o seu papel, e você fez isso, aquilo, que não está de acordo com o combinado. E é o que a empresa está esperando de você. Então, eu preciso que você ajuste isso e se comporte, execute de maneira diferente para que a gente possa evoluir. Senão, a empresa não vai atingir a meta dela. E a gente precisa atingir a nossa meta. Entendeu? Não precisa ser agressivo. Você pode conversar, mas desde que você explique. É claro que
Agressivo eu não sou a favor, mas às vezes a gente precisa ser mais firme, Assertivo. dependendo da pessoa, mais assertivo. Mas é isso, da mesma forma o desenvolvimento e o que as pessoas também não fazem, que você falou da bronca. Tem pessoas que não reconhecem os seus colaboradores. E isso é necessário. Vem cá, olha, parabéns. E aí, quando a gente fala de reconhecimento, aí você já até pode fazer em público, que fica muito mais legal. Um exemplo de feedback de reconhecimento, no McDonald's não tem o funcionário do mês? Sim. É isso. E os outros funcionários têm o sonho de ter a foto De lá. ter a Então, não tem foto. maneira melhor de você incentivar. E quem vai ter a foto lá é o quê? Quem executou o plano de ação corretamente. Quando eu chego na corretora do Marcelo, tá sempre a foto dele lá. Com uma faixinha verde e amarela, tá bonitinho. Que legal. A camisa do Isso, Corinthians. Marcelo, foi funcionário do mês. Tem uma frase que diz o seguinte: corrija no privado, elogie em público, né? Perfeito, é isso. Faz todo sentido. E aí nós temos a quinta, a quinta principal habilidade. Qual é? É a habilidade de aprendizado. Por que aprendizado? Há pouco tempo agora atrás a gente estava falando sobre os grandes nomes do mercado, empresários de sucesso. E, como eu disse, o diferencial deles é terem persistência. Mas persistência porque deu tudo certo sempre de primeira? Não. Mas eles persistiram e aprenderam com os erros. Então, não desista na primeira vez que vai dar errado, porque a probabilidade de dar errado é maior do que dar certo. Mas, se você for ajustando, isso é um processo de desenvolvimento. Porque você vai ajustando até a hora que você acha. É isso, você acha o método ou a forma certa de construir o que você propôs. Sim. E isso é muito natural. Então, a lição é: quais são as lições que eu aprendi com o que eu fiz até aqui? Legal. Daqui para frente, o que eu posso fazer de diferente para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu no passado? E aí, diferente, se você faz isso 1, 2, 3 vezes, quanto mais, você vai chegar no momento que você vai chegar onde você queria chegar. E, além das lições aprendidas, os ajustes, né? O que eu preciso ajustar porque não está legal? Ajusta. E aí é exatamente um processo de inovação. Porque você está inovando, o que era antigo se foi, você está melhorando aquilo que você estava fazendo. E aí, a intenção essa parte de aprendizado, a gente continua até o momento que você alcança o teu estado desejado, que é a sua meta. E na hora que você alcança, o teu estado desejado, ele passa a ser estado atual. E aí, o que você tem que fazer? Construir uma nova meta. E aí, eu chamo isso de ciclo de alta performance, ciclo da alta performance. Porque é um círculo. Então, eu faço a meta. Consegui alcançar a meta? Consegui. Mas ficar feliz mesmo pelo desafio e mudar a maneira como as coisas têm sido executadas, se elas não estão legais ou não estão trazendo resultado, por meio de ajustes, por meio mesmo do aprender, e você passa a ganhar autoridade. Porque, eu vou até falar uma coisa para vocês, as grandes universidades do mundo, tá? Do mundo, são Harvard, acho que Stanford, tem várias, mas as maiores universidades do mundo, eles têm a técnica, eles usam a metodologia 70-20-10. E é a mesma metodologia que nós usamos na Megaluz de desenvolvimento. O que é essa metodologia? 10% do que a gente aprende é lendo livros, assistindo vídeos, participando de treinamentos. 20% eu aprendo com o outro. Troca de experiências, conversas. 70% do que eu aprendo na prática. Eu aprendo no trabalho, fazendo. Porque eu erro, acerto. Isso que é realmente um processo de desenvolvimento. Aprende no lavoro mesmo, né? Aprende no lavoro, perfeito. Isso você está me fazendo lembrar que em algumas situações tem um termo que é o job rotation, né? Perfeito, que é a rotação. exatamente isso. Putz, isso é muito precioso, porque Sim. quando você coloca uma pessoa junto com a outra para aprender o trabalho, enfim, acho que tem um resultado realmente incrível, realmente incrível. E esse aprendizado que você citou, mais do que nunca hoje, ele é favorecido, né? Porque na época do Fábio Sorolla, ele tinha, lembra, você não conhece a Barça, né? Uma enciclopédia? Conheço. Barça. O Fábio, ele ia na biblioteca, pegava a Barça. Eu sou dessa época, Você gente. também? Opa, fazia trabalho escola na enciclopédia. Aí ele pegava a enciclopédia e ia levar para casa, né, Fábio? Agora, hoje, a gente tem o seu Google, né? A gente tem YouTube, Google, tem LinkedIn, tem Facebook, tem a internet a nosso favor.
acesso a muito conteúdo gratuito de alta qualidade, né? Sim. Isso tá, putz, E faz por toda falar a nisso, diferença. tem uma pergunta que tem tudo a ver aqui do Lucas França. Ele fala que é de São Paulo, capital. Gostaria de saber se a Bruna ministra algum curso ou treinamento para corretor de seguros. Sim, inclusive nós estamos com uma novidade para os dias 22 e 23 de maio. Pode falar, Fábio? Ele Pode? já tá. Ô, deve? Se chama PAX, Programa de Alta Performance para Corretores de Seguros. Ele vai acontecer nesses 2 dias, é uma sexta e um sábado, das 9 às 18. E por que que é uma imersão, né? Por que que, nossa, 2 dias sim? Porque é para você sair de lá com desenvolvimento e com as ferramentas que você precisa para chegar na sua corretora e realmente fazer algo diferente. Porque tem muito treinamento que a gente participa, uau, que legal, chega no trabalho, tá, mas como é que eu começo a aplicar? Então, a gente usa dessa metodologia, vai ter palestras com temas específicos, e aí na parte da manhã a gente tem o coffee, depois na parte da tarde a gente vai pôr a mão na massa. Que é exatamente aprender com o outro, aprender com o conteúdo que foi entregue e fazer. Lá vocês já vão que saber legal, com o hein? planejamento, com a meta e com as ferramentas de monitoramento, da execução dos papéis. E que dia, quais serão os repete a dias data e os dias aqui em São Paulo? Quais serão Vai os ser dias? em São Paulo. E mais do que isso, como participar, Como né? participar. Os dias 22 e 23 de maio, que eu falei. Maio, né? Maio, Ah, já, então já tem tempo. grava na agenda. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla. Então, dá para parcelar até 12 vezes. Boleto, dá para fazer à vista, cartão de crédito. Se o Fábio puder compartilhar O Eu link. vou colocar o link do aqui. Simpla, acho que ajuda. E qual que é a tua outra pergunta? Os dias você já falou. Como faz para se inscrever? Eu tenho E uma a data, pergunta, eu então? tenha uma pergunta. Basicamente Tá. está respondido. Vamos Achei que colocar a faltava Bruna, mais vamos colocar a alguma Bruna na fogueira? Porque tá muito fácil. Tá né? muito fácil, né? Vamos. Nós podemos sortear um convite para os nossos ouvintes para participar desse treinamento? Na faixa? Caramba, hein? 2 dias Na na fogueira, faixa? 2 dias na faixa. Aí você... Putz, não Agora sei, peguei hein? pesado, viu? Agora vamos pegar o BO aqui, passar para a Bruna. O BO é dela, né? Eu vou colocar o link, pessoal, até conhecer como é que funciona o treinamento. O conteúdo, né? Tem lá, tem a descrição Tá toda a dos descrição. palestrantes. Se né? querem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, também acho que apareceu os nossos dados, né? Mas nas redes sociais é @megaluz com 2 Es, Megaluz Negócios, para acompanhar o nosso trabalho. E é isso, é algo que realmente vai ser transformador. Lembrei, você perguntou aonde vai ser. Vai em ser São no. Paulo. Eu sabia que eu estava falando uma coisa. Vai ser aqui em São Paulo, no Novo Hotel, ali perto do metrô Engabaú, né? Ali? É No Engabaú. centro No Hotel mesmo. Centro. Bem no centro, no fácil. Centro Histórico de São Paulo, fácil acesso, tem estacionamento. Como que eu vou falar não? Ah, Já te dá aí um sim, jeito. agora sim. Tá vendo, Marcelo? Fábio. A gente tem que Dá um ser jeito. ousado. Eu tô ouvindo o conselho dela, tem que ser Negociador ousado. aqui, ó, um grande negociador. Legal. Então, a audiência nossa vai... E como que vai ser isso? Nós vamos fazer um sorteio? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alinhar com ela agora, mas ela já liberou. E você que não nos segue ainda no Instagram, qual que é o endereço do Instagram, Marcelo? Profissional de seguros oficial. 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 Então você também nos acompanha lá, que lá você vai saber de tudo como é que vai fazer como é que vai sortear esse participar. voucher, tá? Para você participar. Nós vamos alinhar com ela e acompanha a gente lá que nós vamos sortear, hein? Na faixa, hein? Perfeito. Agora, para tornar também, deixar um pouquinho mais caliente o negócio. Bruna, tem você que trabalha para corretoras, que ajuda as corretoras a se desenvolver, você na prática conhece e sabe de empresas que estão aplicando e estão obtendo resultados seguindo essas dicas que você está colocando? Ou tem gente que só está sonhando, mas tem gente que está fazendo acontecer mesmo? Pelo trabalho que a gente faz, eu não sou somente de corretores de seguros, tá? Até para falar, para ficar claro. O meu foco são os corretores de seguros, porque eu entendo que é uma classe que precisa desse tipo de auxílio e todo o meu DNA está no mercado de seguros. Mas para a população que a gente quer atingir, muito pouco. Pouco, né? Muito pouco. E eu não conheço ninguém que faça o mesmo trabalho com a gente. Tem trabalhos parecidos, mas o mesmo trabalho, que é o de desenvolvimento mesmo, eu não conheço nenhuma outra empresa. Foi isso que eu quis dizer. Ah, entendi. Então, aí está a oportunidade então, para o corretor.
Porque, assim, se poucos Sim. estão sensíveis à necessidade de se transformar, de se desenvolver, de criar um método, desenhar metas, planejamentos e tal, execução também, é uma oportunidade enorme para quem enxergar Quem a percebe importância do tema da profissionalização, né? Do Exatamente. próprio negócio. É a consciência, porque a gente tem. Isso é do ser humano. Ah, eu já sei de tudo. Ou eu sou mais velho, ou eu estudei mais. Não, eu já sei de tudo. Não tem E isso, né? como Sócrates diz, só sei que nada sei. É E eu me verdade. coloco nisso, porque a gente aprende com o outro, independente da posição. A todo momento nós estamos aprendendo. Então, sempre vai ter algo a ganhar. Sair com menos ferramentas, estratégias não vai acontecer. Muito pelo contrário. E até para poder dividir com você, a gente faz esse trabalho, nós criamos combos. Estou falando aqui, mas a gente não divulgou ainda. Nosso site vai ser atualizado no dia 17 desse mês. Nós criamos combos, que são 3 combos, chama Mega Combos para ir além. Esses combos são a partir de R$ 298 por mês para um corretor. Aí vai depender do tamanho da corretora dele. A gente pôs o primeiro para quem está nascendo, a corretora que é pequena, é só pro corretor. A gente tem o 2, que é o corretor e mais um sócio. E a gente o 3, que é para o corretor e ajudar a executar a estratégia. Então, nós temos reuniões, a gente faz isso de forma online. Pode suporte durante o horário de expediente livre para perguntas pelo WhatsApp. Enfim, tem vários benefícios. Depois olham no site no dia 17 que vai estar valendo. Ainda não tá. Ou podem entrar em contato com a empresa também amanhã, que a gente já está presente. Ele está pronto, ele só não está ainda no site. Esse combo, na verdade, é um conjunto de serviços que são práticas de sucesso, que vendendo um seguro de automóvel, eu pago o combo, né? Com certeza. Sim, é bem baratinho. E Com é certeza, barato. muito Você acessível. precisa aumentar esse preço. Muito barato. Tá, mas porque para você muito entender, o PAX foi criado porque os clientes que a gente fecha são clientes que são um pouco maiores, né? E têm condições de investir. E eu percebo que os que não têm condições de investir procuravam a gente, mas não fechava. Tá. Então, foi uma forma de eu adaptar para o mercado de seguros, porque eu quero que eles... É meu sonho funcionar. também, é meu objetivo. Fazer com Legal, que eles alcancem Parabéns. Ô, mesmo Bruna, o objetivo. quero que você saiba que nesse treinamento que vai acontecer no próximo mês, eu e meu querido amigo pequeno gafanhoto Marcelo Brancato estaremos presentes Ah, que legal. para adquirir Vamos esse aprender. conhecimento. Vamos Claro lá que pra vão aprender. Né? E eu quero aproveitar também, registrar aqui a Sônia Garcia, está falando, adoro o trabalho da Bruna, faz muito sucesso no Rio de Janeiro também. A Bruna faz sucesso no Brasil inteiro, né, Sônia? Só no Rio é pouquinho. São Paulo já ficou pequeno para ela. A Priscila está mandando os parabéns, lindo trabalho, tenho muito orgulho de você. Manuel Ogéia Júnior está mandando um grande abraço para o Fabião. Um abraço para você também, Manuel, meu querido amigo. E quem está prestigiando a gente também, Marcelo Brancati, é a nossa convidada da próxima semana. A Suzana. Suzana. Legal. Tá falando Beijo, assim, Suzana. ela é demais, é pra você. Ou é pro Marcelo Brancati, Suzana? Podia ser mais clara aí, entendeu? Beijo, Suzana. Beijo. Um grande abraço. Beijo. A gente vai bater um papo muito interessante com a Suzana na próxima semana aqui. E um convidado da Suzana também, né? Que vai ser uma Sem surpresa. dúvida, sem dúvida. A gente fala na hora, tá? Bruna, estamos chegando ao finalzinho desse programa. Eu quero deixar o microfone para você dar o recado, o que você quiser. Só não pode xingar o Marcelo, tá? Aí não, tem que só elogiar. Eu queria agradecer mesmo a interação, mandar um beijo para todo mundo que falou comigo. Eu vi que tem pessoas que trabalharam comigo. E, inclusive, a gente aprende muito com essas pessoas. É bastante gente, não vai dar para citar o nome de cada um. Para você ver, o Romeu foi meu professor na Fundenseg em 2010. Poxa, que pena. Fábio Dias foi meu professor na faculdade. Ele cuidava, acho que, de gestão de negócios na época, não era na Fundenseg. Então, a gente aprende, a gente percebe o quanto que o desenvolvimento realmente é um processo. Então, se eu puder terminar isso, é falando para vocês o seguinte: não morram. Morrer mesmo, não morram. Sendo a mesma pessoa que vocês são todos os dias. Eu, vou falar por mim, eu não sou a mesma pessoa de ontem e amanhã eu não sou a mesma pessoa que está aqui. Eu estou buscando conhecimento a todo momento. Para poder ajudar as pessoas, a gente precisa fazer isso. Mas que isso vire regra, porque às vezes um insight nasce de uma leitura, nasce de um contato, Sem dúvida. networking. Sem dúvida.
E é isso. Para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais do trabalho, pode entrar em contato com a gente. Acho que passou os telefones, né? Falei das redes sociais. O e-mail é comercial@megaluz.com.br. E é isso, site? estamos à disposição. O site é megaluz.com.br. Muito bem. Meu querido Marcelo Brancati. Bom, obrigado a Bruna aí pela participação. A gente aqui cada dia aprende, né, Fabio? E tenta também transmitir esse conhecimento para a galera, com base nos nossos convidados aqui. Eu acho que o corretor, eu não vou dizer o corretor, mas empresas, inclusive, não apenas o indivíduo, a gente vive num momento muito mais um momento de paralisia do que de alavancagem. É uma oportunidade, como você colocou. Quem se ligar, que precisa aprender, seguir as 5 habilidades aqui, se desenvolver, criar meta, buscar apoio, ter, como você colocou, um combo ali para... Poxa vida, o cara está começando agora, pega um combo desse, ele já tem práticas de sucesso ali que ele está recebendo, é seguir o roteiro, com boa vontade, com disposição. Então, acho que falta muito dos profissionais de seguros assimilarem a necessidade de mudança. Isso eu acho que é um ponto central. Deixa eu falar de novo. Que a gente precisa... não, tem um tempo Tem ainda. tempo? Porque, a gente vê a paralisia como o status quo. Como romper isso? Eu acho que aí que está a sacada. E quem tiver disposição e fazer, vai se diferenciar dos 30, 40, 50 mil corretores. Não tenho dúvida disso. Boa noite, então, a todos aí. Obrigado pela Pedi só para falar uma coisa, tipo Pode um falar, insight quando você estava falando. A gente falou de planejamento ou meta, a gente falou de meta smart. Sozinha não vai trazer resultado. O que vai trazer resultado é o poder de execução. E aí tem dificuldades que você tinha mencionado que são emocionais. E aí você falou assim, como que ele faz? Eu falei disciplina. Mas se o corretor não está conseguindo ter disciplina, é exatamente isso que a gente faz também. A gente ajuda, a gente apoia a pessoa a chegar onde ela quer chegar. E aí, nesse momento, é mesmo competências comportamentais que ela precisa desenvolver, ou às vezes é uma questão de inteligência emocional. E aí o coaching faz isso. E os combos, eles entram consultoria, que consultoria é passar os ensinamentos aprendizado, e a gente também tem a opção de transformar isso em coaching, que é o desenvolvimento da pessoa. Ela sai com o plano de ação e executa. Muito bem. Eu queria também mandar um abraço aqui para o meu caro amigo Boris Ber, também está acompanhando a gente aqui, lá do Sincor. Um grande abraço. Aliás, ele esteve lá em Brasília, tá? Esteve lá, né, defendendo a categoria. Grande corintiano. E um forte abraço aí, Boris. É um prazer tê-lo aqui. E eu quero também finalizar aqui minha fala com a Cris Borges. Está mandando um abraço para você, Bruna. Outro, Cris. E está falando que os apresentadores estão elegantes. Verdade, né? Estamos ganhando muita audiência por conta da nossa beleza. Né? Não exagera. Vai. Bruna, obrigado pela sua participação. E agradeço de coração que você é uma das parceiras desse programa, de acreditar nesse projeto. Então, minha gratidão a você. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Tá bom? Obrigada. Gente. Pessoal, fica ligado com o voucher que a Bruna liberou. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram também, Profissional de Seguros Oficial, como que nós vamos sortear esse voucher, mas já está liberado por ela. Agora, eu fiquei com uma dúvida também, porque o evento é aqui em São Paulo, o voucher, a premiação que a Bruna está dando, é o encontro presencial. Se por acaso o vencedor for de São Paulo, fora de São Paulo, é possível, de repente, transferir o voucher por um desses combos, por exemplo? Porque, de repente, o vencedor está lá no Rio, ele não pode vir para São Paulo, e você tem os combos de desenvolvimento, poderia converter se for fora de São Paulo? Eu posso usar como crédito. Agora, o nosso objetivo, a nossa meta, já tem meta, é viajar ao Paques pelo Brasil inteiro. Ah, olha aí. Então o PAC vai ser um PAC... Não é o PAC aquele que a gente conhecia. Esse aí é outro. Quero mandar um abraço também para o Morales, Celso, Amaral, meus grandes amigos, Ezaqueu, da União dos Corretores dos Seguros, a qual eu também faço parte. Um grande abraço para vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. O Camilo também. Eu acompanhei ontem via YouTube. Foi maravilhosa a sessão. Orgulho de ser corretor sempre.
Eu me despeço por aqui. Semana que vem tem mais um programa Profissional de Seguros, se Deus quiser. Tchau, muito obrigado. Tchau, boa noite.